A palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este versículo não é uma sugestão gentil, é uma ordem amorosa do nosso Pai Celestial. Quando o texto diz lançai, está falando de uma ação deliberada, consciente e intencional. Não é apenas mencionar os problemas numa oração rápida, é verdadeiramente soltar o controle e confiar que Deus está no comando. Muitos de nós oramos pedindo que Deus nos ajude a carregar os fardos, mas Ele não quer nos ajudar a carregá-los. Ele quer carregá-los por nós. Há uma diferença enorme entre pedir força para suportar e entregar para que Ele sustente. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este convite permanece válido nesta manhã para ti que estás exausto de tanto lutar sozinho. Olha para a vida de Pedro, aquele discípulo impetuoso que tantas vezes quis resolver as coisas com as próprias mãos. Quando Jesus foi preso, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, tentando defender o mestre com força humana. Mas Jesus repreendeu aquela atitude e curou o homem ferido. Pedro precisava aprender que as batalhas de Deus não se vencem com esforço humano, mas com rendição à vontade divina. Mais tarde, depois da ressurreição, Jesus restaurou Pedro à beira do mar e lhe ensinou novamente sobre dependência total. Pedro escreveu aquela carta onde nos instrui a lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque ele mesmo aprendeu na prática o que significa tentar carregar sozinho versus entregar a Jesus. Quando tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, acabamos falhando e nos frustrando. Mas quando entregamos verdadeiramente a Jesus, Ele age de formas que jamais imaginaríamos. Pensa em quantas noites de sono perdeste tentando encontrar soluções para problemas que só Deus pode resolver. Hoje é o dia de parar de lutar e começar a descansar na provisão divina. Lançar os fardos sobre Jesus não significa que vais cruzar os braços e não fazer nada, significa que vais agir guiado pelo Espírito Santo e não pela ansiedade. Significa que vais trabalhar com paz no coração, porque sabes que o resultado está nas mãos de Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em todos os caminhos é exatamente isto. Entregar cada decisão, cada preocupação, cada plano a Ele antes de agir. Quando fazes isso, Ele promete endireitar as tuas veredas, ou seja, Ele mesmo prepara o caminho e remove os obstáculos. Quantas vezes complicaste situações porque quiseste resolver à tua maneira em vez de esperar a direção de Deus? Hoje podes escolher diferente. Podes escolher acordar e antes de qualquer coisa entregar o dia inteiro nas mãos de Jesus, pedindo que Ele assuma o controle total. Esta é a chave para viver em paz mesmo em meio às tempestades. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado,
Nós vimos a tua presença nesta manhã, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer. Senhor, tantas vezes tentamos carregar sozinhos fardos que nunca foram nossos para suportar. Perdoa-nos por achar que podíamos controlar tudo, por tentar resolver com nossas próprias forças aquilo que só tu podes solucionar. Hoje queremos aprender verdadeiramente o que significa lançar sobre ti toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o peso. Ensina-nos, Senhor, a soltar o controle e confiar plenamente em ti. Sabemos que tu tens cuidado de nós, que cada detalhe da nossa vida importa para ti. Ajuda-nos a crer nisso não apenas com a mente, mas com o coração. Que possamos experimentar hoje o descanso verdadeiro que vem de entregar tudo em tuas mãos. Senhor Jesus, tu disseste que viéssemos a ti todos os cansados e oprimidos. Aqui estamos nós, exaustos de tanto lutar, cansados de tanto nos preocupar. Recebe-nos com tua misericórdia infinita. Alivia o peso que temos carregado, tira de nossos ombros aquilo que nos tem curvado. Pai, nós entregamos a Ti neste momento cada situação financeira que nos tira o sono, as contas que não sabemos como pagar, as dívidas que parecem não ter fim, a falta de recursos para o necessário. Senhor, Tu és o nosso provedor e prometeste suprir todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Cremos nisso hoje. Lançamos sobre ti a ansiedade com o dinheiro, com o emprego, com o sustento da família. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Cria oportunidades onde não vemos saída. Que a tua provisão sobrenatural se manifeste na vida de cada pessoa que ora neste momento. Senhor, entregamos também os nossos relacionamentos que estão feridos. Os casamentos que enfrentam crises, as famílias divididas por conflitos, as amizades quebradas por mal-entendidos. Pai, Tu és o restaurador de brechas, o que reconstrói o que estava destruído. Toca nos corações endurecidos, amolece o que está duro, cura o que está machucado. Ensina-nos a perdoar como Tu nos perdoas, a amar como Tu nos amas. Senhor, lançamos sobre Ti também as nossas preocupações com os filhos, aqueles que estão longe do caminho, que tomaram decisões erradas, que se afastaram de Ti. Pai, Tu és poderoso para trazê-los de volta. Coloca anjos ao redor deles, protege-os de todo mal, fala ao coração deles de forma que não possam ignorar. Quebra toda a fortaleza espiritual que os mantém presos. Liberta-os de vícios, de más companhias, de pensamentos destrutivos. Devolve os nossos filhos ao lar, à fé, à Tua presença. Senhor, entregamos nas Tuas mãos também as situações de saúde que nos afligem. As doenças diagnosticadas, os sintomas inexplicáveis, as dores crônicas que não passam. Tu és o Deus que cura, que restaura, que renova as forças. Estende Tua mão poderosa sobre cada corpo enfermo neste momento. Que o Teu poder curador flua, que a vida de Deus invada cada célula, cada órgão, cada sistema. Ordena que toda enfermidade se retire em nome de Jesus. Restaura a saúde completa, devolve o vigor. Pai, lançamos sobre Ti as nossas lutas emocionais e mentais. A depressão que rouba a alegria de viver, a ansiedade que paralisa, o medo que aterroriza, a tristeza profunda que não conseguimos explicar. Senhor, Tu conheces cada pensamento nosso, cada sentimento escondido, cada dor silenciosa. Toca na nossa mente com Tua paz que excede todo entendimento. Liberta-nos de pensamentos negativos, de memórias dolorosas que não nos deixam avançar. Cura as feridas emocionais que carregamos desde a infância, desde experiências traumáticas, desde rejeições e abandonos. Senhor, enche o vazio interior que só Tu podes preencher. Dá-nos alegria verdadeira, aquela que vem da Tua presença e não depende de circunstâncias. Que possamos acordar cada manhã com esperança renovada, sabendo que este dia é novo e cheio de possibilidades em Ti.
Pai, entregamos também as decisões importantes que precisamos tomar, as escolhas profissionais, as mudanças necessárias, os caminhos que precisamos seguir. Senhor, guia-nos com tua sabedoria infinita. Senhor, mostra-nos claramente qual direção tomar, que portas abrir e quais fechar. Não permitas que tomemos decisões baseadas apenas na emoção ou na pressão externa. Que possamos ouvir tua voz acima de todas as outras vozes. Dá-nos discernimento espiritual para reconhecer tua vontade. Fecha as portas que não são da tua vontade, mesmo que pareçam boas aos nossos olhos. Abre as portas certas no tempo certo. Pai, lançamos sobre ti também os conflitos no ambiente de trabalho. As injustiças que enfrentamos, os chefes difíceis, os colegas que nos prejudicam, as situações de assédio moral. Senhor, tu vês tudo e és justo juiz. Defende a nossa causa, vindica-nos quando formos caluniados. Dá-nos sabedoria para lidar com pessoas complicadas, paciência para suportar ambientes tóxicos enquanto preparas algo melhor. Abre novas oportunidades de trabalho onde possamos usar nossos talentos em paz. Que o nosso trabalho seja motivo de realização e não de sofrimento. Abençoa o fruto das nossas mãos. Faz prosperar tudo o que fizermos. Pai, entregamos nas tuas mãos as situações legais que enfrentamos, os processos judiciais pendentes, as causas que parecem perdidas, os direitos que nos foram negados. Senhor, tu és advogado dos oprimidos, defensor dos injustiçados, intervém sobrenaturalmente nestes casos. Muda o coração dos juízes, traz à tona a verdade, faz justiça prevalecer, que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Toda língua que se levantar contra nós em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Senhor, lançamos sobre ti também as batalhas espirituais que enfrentamos, os ataques do inimigo, as opressões que sentimos, as fortalezas mentais que não conseguimos derrubar sozinhos. Pai, vem com teu poder e autoridade quebrar todo o jugo do maligno sobre nossas vidas. Destrói as obras das trevas, anula os planos do adversário, cancela toda maldição lançada contra nós. Cobrimos nossas vidas com o sangue precioso de Jesus. Colocamos a armadura de Deus completa neste momento. Senhor, entregamos a Ti os nossos sonhos e projetos que parecem impossíveis. Aquilo que desejamos profundamente, mas não vemos como realizar. Pai, se estes sonhos vêm de Ti, abre os caminhos para que se concretizem. Provê os recursos necessários, conecta-nos com as pessoas certas, remove os obstáculos. Mas se não são da tua vontade, tira estes desejos do nosso coração e coloca os teus sonhos em nós, que possamos querer aquilo que tu queres para nós. Pai, lançamos sobre ti as preocupações com o futuro, o medo do amanhã, a incerteza dos dias que virão, a ansiedade com o que pode acontecer. Senhor, tu disseste que não nos preocupássemos com o amanhã porque cada dia tem o seu próprio mal. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que tu já estás no nosso futuro preparando todas as coisas. Ajuda-nos a não carregar hoje o peso de amanhã, que possamos descansar sabendo que o Deus que cuidou de nós até aqui continuará cuidando. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, entregamos também as feridas do passado que ainda sangram, as mágoas que guardamos, os ressentimentos que cultivamos, as dores que não cicatrizaram. Senhor, vem com teu bálsamo curador tocar nestas áreas sensíveis da nossa alma. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram, não porque merecem perdão, mas porque nós precisamos ser livres. Liberta-nos da prisão do rancor, da amargura que envenena a alma, que possamos soltar verdadeiramente aqueles que nos machucaram e entregar a vingança em tuas mãos. Tu disseste que a vingança te pertence e tu retribuirás.
confiamos nisso. Senhor, lançamos sobre ti também as adições que nos escravizam, os vícios que não conseguimos vencer sozinhos, os hábitos destrutivos que dominam nossa vontade. Pai, tu és poderoso para libertar o cativo, para quebrar toda a cadeia. Vem com teu poder libertador e quebra estas correntes agora mesmo. Dá-nos força sobrenatural para resistir à tentação, sabedoria para fugir das situações de risco. Senhor, coloca pessoas ao nosso redor que nos apoiem nesta luta, que nos ajudem a permanecer livres, que possamos experimentar a verdadeira liberdade que só Jesus dá. Pai, entregamos nas tuas mãos os nossos medos mais profundos, o medo do fracasso, da rejeição, da solidão, da morte. Senhor, tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Expulsa todo o medo do nosso coração. Enche-nos com tua coragem, com tua confiança, que possamos andar pela fé e não pelo que vemos. Mesmo quando as circunstâncias são assustadoras, que tenhamos paz, sabendo que tu estás conosco. Se tu és por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do teu amor. Senhor, lançamos sobre ti também as necessidades materiais urgentes. A comida que falta na mesa, o aluguel atrasado, o remédio que precisamos comprar, a roupa necessária para os filhos. Pai, tu és o Deus que provê, o Jeová Jiré. Multiplica o pouco que temos como fizeste com os pães e peixes. Faz o azeite não acabar, a farinha não faltar. Senhor, envia ajuda de onde menos esperamos. Abre portas que estavam fechadas. Faz provisão chegar de forma sobrenatural. Que ninguém que confia em ti passe necessidade. Pai, entregamos a ti os relacionamentos que precisam ser restaurados. As palavras duras que foram ditas, os erros cometidos, a confiança quebrada. Senhor, tu és especialista em restauração. Reconstrói o que está destruído, cura o que está ferido, une o que está separado. Dá-nos humildade para pedir perdão quando erramos, graça para perdoar quando somos ofendidos. Ensina-nos a amar como tu amas, com amor incondicional que não guarda rancor. Que os nossos relacionamentos sejam reflexo do teu amor. Senhor, lançamos sobre ti as situações que nos causam vergonha, os erros do passado que ainda nos assombram, os pecados que cometemos, as falhas que não conseguimos esquecer. Pai, tu já nos perdoaste na cruz. O sangue de Jesus purificou todo o pecado confessado. Ajuda-nos a aceitar este perdão, a não viver mais condenados. Senhor, liberta-nos da culpa paralisante, da vergonha que nos impede de avançar. Que possamos erguer a cabeça sabendo que somos lavados, justificados, santificados em nome de Jesus. Pai, entregamos também os ministérios e chamados que recebemos de ti. O trabalho na igreja, o serviço ao próximo, a missão que nos confiaste. Senhor, às vezes nos sentimos inadequados, incapazes, insuficientes. Mas tu usas os fracos para confundir os fortes. Capacita-nos para aquilo que nos chamaste. Unge-nos com teu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria, poder e autoridade espiritual. Que possamos ser instrumentos úteis nas tuas mãos para abençoar vidas e expandir o teu reino. Senhor, lançamos sobre ti as preocupações com a nossa aparência e saúde física. A baixa autoestima, a insatisfação com o corpo, os complexos que carregamos. Pai, tu nos criaste à tua imagem e semelhança. Somos obras-primas das tuas mãos. Ajuda-nos a nos ver como tu nos vês, preciosos e amados. Senhor, liberta-nos da comparação com outros, da busca obsessiva por padrões impossíveis, que possamos cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, mas sem idolatria. Dá-nos equilíbrio, sabedoria e aceitação saudável. Pai, entregamos nas tuas mãos também os estudos e desafios acadêmicos.
as provas difíceis, os cursos exigentes, a pressão por resultados. Senhor, Tu és a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Ilumina a nossa mente para compreender, dá-nos memória para reter, concentração para estudar. Ajuda-nos a administrar bem o tempo, a ter disciplina nos estudos, que possamos alcançar os objetivos acadêmicos não pela nossa inteligência apenas, mas pela Tua graça que nos capacita. Senhor, lançamos sobre Ti as situações de injustiça social que testemunhamos, a pobreza extrema, a violência urbana, a corrupção política, a exploração dos vulneráveis. Pai, clama por justiça nesta terra. Levanta homens e mulheres íntegros em posições de autoridade, transforma estruturas opressoras. Senhor, usa-nos como instrumentos de mudança, como luz nas trevas, como sal que preserva. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio, mas compassivos como Tu és. Pai, entregamos a Ti também os planos de evangelização e missões. O desejo de levar o Evangelho aos que não conhecem, de fazer discípulos em todas as nações. Senhor, abre portas para a pregação da palavra, prepara corações para receber a mensagem, envia obreiros para a seara. Dá-nos ousadia para testemunhar, sabedoria para comunicar, amor genuíno pelos perdidos, que a Tua igreja cumpra a grande comissão com poder e eficácia. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com a segurança, o aumento da violência, os perigos nas ruas, as ameaças constantes. Pai, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Coloca anjos ao nosso redor para nos guardar em todos os nossos caminhos. Protege nossas casas, nossos carros, nossos caminhos. Que nenhum mal nos alcance, nenhuma praga chegue à nossa tenda. Senhor, livra-nos de acidentes, assaltos, violência. Guarda-nos debaixo da sombra das Tuas asas. Pai, entregamos nas Tuas mãos também as questões relacionadas com a moradia, a busca por uma casa própria, o aluguel caro demais, os problemas estruturais no imóvel. Senhor, Tu prometeste preparar morada para nós no céu, mas também Te importas com nossa moradia aqui na terra. Provê um lar digno para cada família, um lugar seguro e confortável. Ajuda-nos a conseguir financiamento, a encontrar imóveis adequados, a negociar condições justas, que todos tenham um teto sobre a cabeça, um lugar para chamar de lar. Senhor, lançamos sobre Ti as dificuldades nos transportes. O carro quebrado que não temos dinheiro para consertar, a falta de veículo para ir trabalhar, o transporte público precário. Pai, Tu sabes de cada necessidade. Provê meios de transporte, abre caminho para adquirir veículo, multiplica recursos para manutenção. Senhor, protege-nos no trânsito, guarda-nos de acidentes, dá-nos viagens seguras. Pai, entregamos também as lutas contra tentações específicas que enfrentamos. A tentação sexual, a cobiça material, a mentira fácil, a preguiça paralisante. Senhor, Tu conheces cada fraqueza nossa. Fortalece-nos nas áreas vulneráveis. Quando vier a tentação, dá-nos saída para que possamos suportar. Ajuda-nos a vigiar e orar para não entrar em tentação. Enche-nos do Teu Espírito para que não cumpramos os desejos da carne. Que possamos viver em santidade, não por esforço próprio, mas pelo Teu poder em nós. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com desastres naturais e catástrofes, as enchentes, os terremotos, as secas prolongadas, as tempestades violentas. Pai, Tu tens controle sobre toda a criação. Acalma as tempestades, repreende os ventos e as ondas, protege as comunidades vulneráveis, prepara corações para situações de emergência. Usa a Tua igreja para levar socorro aos atingidos por tragédias. Senhor, entregamos nas Tuas mãos também as questões ambientais que ameaçam o planeta. O aquecimento global,
a destruição das florestas, a poluição dos mares. Pai, Tu criaste este mundo e o confiaste aos nossos cuidados. Perdoa-nos por não termos sido bons mordomos da criação. Desperta a consciência ecológica, muda comportamentos destrutivos, levanta defensores do meio ambiente, que possamos preservar este planeta para as próximas gerações. Pai, lançamos sobre Ti também as questões relacionadas com tecnologia e redes sociais. O vício em celular, a comparação constante nas redes, as notícias falsas que confundem, a exposição excessiva da vida privada. Senhor, dá-nos sabedoria para usar a tecnologia de forma equilibrada, que ela seja ferramenta útil e não senhora das nossas vidas. Protege especialmente as crianças e adolescentes dos perigos online. Ensina-nos a ter limites saudáveis, a valorizar relacionamentos reais. Senhor, entregamos a Ti as preocupações com aposentadoria e velhice, o medo de não ter recursos na terceira idade, de ficar sozinho, de perder capacidades. Pai, Tu prometeste estar conosco até a velhice e as cãs. Nunca nos abandonarás, nem desampararás. Ajuda-nos a planejar o futuro com sabedoria, mas sem ansiedade, que possamos envelhecer com dignidade, mantendo propósito e alegria. Cuida dos idosos que estão sozinhos, abandonados, esquecidos. Levanta pessoas para ampará-los, para lhes fazer companhia. Senhor, lançamos sobre Ti também as questões de identidade e propósito. A sensação de não saber quem somos, de estarmos perdidos na vida, sem direção clara. Pai, Tu nos conheces desde antes da fundação do mundo. Criaste-nos com propósito específico. Revela-nos quem somos em Ti, qual o nosso chamado, que missão temos nesta terra. Que possamos viver com sentido, sabendo que cada dia tem significado no Teu plano maior. Liberta-nos da crise existencial, da falta de propósito. Mostra-nos o caminho que devemos andar. Pai, entregamos nas Tuas mãos as situações que envolvem autoridades sobre nós. Os governantes, os líderes religiosos, os superiores hierárquicos. Senhor, Tu estabeleces toda a autoridade. Pai amado, continuamos nesta manhã entregando a Ti cada área da nossa vida que precisa do Teu toque especial. Senhor, lançamos sobre Ti agora as situações familiares complexas que enfrentamos. As famílias desestruturadas, os pais ausentes, os filhos rebeldes, os cônjuges infiéis. Pai, Tu és o restaurador de famílias. Onde há divisão, traz união. Onde há conflito, traz paz. Onde há desamor, derrama Teu amor. Reconstrói os alicerces familiares que foram abalados. Cura as feridas entre pais e filhos, entre irmãos, entre casais. Que cada lar seja transformado pela Tua presença. Ensina-nos a honrar pai e mãe para que se prolonguem nossos dias. Ajuda os pais a criarem os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Que as famílias sejam reflexo do Teu amor neste mundo quebrado. Senhor, entregamos também as questões de herança e partilha de bens. As brigas familiares por causa de dinheiro, as disputas por propriedades, os testamentos contestados. Pai, que o amor prevaleça sobre a ganância. Que as famílias não se destruam por causa de bens materiais. Senhor, dá sabedoria para resolver estas questões com justiça e paz. Que cada um receba o que é justo sem prejudicar os relacionamentos familiares. Ajuda-nos a valorizar mais as pessoas do que as posses. Pai, lançamos sobre Ti também as dificuldades de comunicação nos relacionamentos. As palavras mal interpretadas, os silêncios que machucam, as discussões que se repetem. Senhor, dá-nos sabedoria para falar a verdade em amor. Ensina-nos a ouvir antes de responder, a compreender antes de julgar. Que a nossa comunicação seja sempre temperada com graça. Ajuda-nos a pedir desculpas quando erramos, a esclarecer mal-entendidos rapidamente.
que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. Senhor, entregamos nas tuas mãos as situações de bullying e perseguição que alguns enfrentam. As crianças humilhadas na escola, os adolescentes excluídos, os adultos ridicularizados no trabalho. Pai, tu vês cada lágrima, cada dor, cada humilhação sofrida. Consola os que são perseguidos injustamente. Dá-lhes força para suportar. Senhor, muda o coração dos agressores. Convence-os do mal que fazem. Levanta defensores para proteger os vulneráveis. Que nenhuma criança sofra bullying em silêncio. Pai, lançamos sobre ti as questões relacionadas com imigração e refúgio. As famílias que tiveram que deixar sua terra, os que fogem de guerras e perseguições, os imigrantes que enfrentam preconceito. Senhor, tu conheces a dor de ser estrangeiro. Protege os que estão longe de casa, provê para suas necessidades, abre portas de oportunidade. Ajuda-nos a acolher o estrangeiro com amor e compaixão, que as nações sejam hospitaleiras com os refugiados. Senhor, entregamos a ti também as lutas contra preconceitos diversos. O racismo que persiste, o machismo que oprime, a homofobia que fere, o preconceito contra deficientes. Pai, todos somos criados à tua imagem. Ajuda-nos a ver cada pessoa com teus olhos, a amar sem discriminação. Quebra estruturas de preconceito enraizadas na sociedade. Muda corações, transforma mentes. Senhor, que a tua igreja seja exemplo de amor inclusivo, de aceitação genuína. Pai, lançamos sobre ti as situações de abuso que alguns vivem em silêncio. O abuso físico, emocional, sexual, espiritual. Senhor, tu és defensor dos oprimidos, pai dos órfãos, juiz das viúvas. Intervém nas situações de abuso, protege as vítimas, traz os abusadores à justiça, dá coragem às vítimas para denunciar, para buscar ajuda, cura as feridas profundas deixadas pelo abuso. Restaura a dignidade roubada, que nenhum abusador fique impune, levanta autoridades competentes para investigar e punir. Senhor, entregamos nas tuas mãos também as questões de fertilidade e gestação. Os casais que desejam filhos, mas não conseguem conceber. As mulheres que enfrentam gestações de risco. Os bebês que lutam pela vida. Pai, tu és o Deus que abre ventres, que forma cada ser no útero materno. Concede o milagre da vida aos que esperam. Protege cada gestação, guarda cada bebê. Que os partos sejam seguros, as mães e bebês saudáveis. Senhor, consola os que perderam bebês, os que enfrentam abortos espontâneos, os que lidam com infertilidade. Pai, lançamos sobre ti as preocupações com a educação dos filhos. A escolha das escolas, o acompanhamento dos estudos, a formação do caráter. Senhor, dá-nos sabedoria para educar conforme teus princípios, que não criemos filhos mimados nem negligenciados, mas equilibrados. Ajuda-nos a ser exemplo do que ensinamos. Protege nossos filhos das más influências, das drogas, da violência. Coloca bons amigos no caminho deles, mestres que os inspirem, mentores que os guiem, que cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Senhor, entregamos a ti também as questões relacionadas com adoção, os casais que desejam adotar, as crianças que esperam por uma família, os processos burocráticos demorados. Pai, acelera os processos de adoção, conecta crianças com famílias amorosas, dá sabedoria aos que adotam para lidar com os desafios, que cada criança tenha um lar, uma família que a ame. Senhor, abençoa as famílias adotivas, fortalece os vínculos, cura as feridas do abandono. Pai, lançamos sobre ti as situações de luto e perda. Os que perderam entes queridos recentemente, os que ainda choram perdas antigas, os que enfrentam lutos não reconhecidos. Senhor, tu és próximo dos que têm o coração quebrantado. Consola os que choram, enxuga cada lágrima.
Dá-lhes esperança na ressurreição, certeza do reencontro eterno. Ajuda-os a atravessar o vale da sombra da morte sem desespero. Que sintam tua presença nos momentos mais escuros. Transforma o luto em dança, a tristeza em alegria no tempo certo. Senhor, entregamos nas tuas mãos as questões de saúde mental que afetam tantos. A esquizofrenia, o transtorno bipolar, os transtornos de personalidade, as fobias paralisantes. Pai, tu criaste a mente humana e podes curá-la. Toca com teu poder nos que sofrem com doenças mentais. Dá-lhes acesso a tratamento adequado, a medicação eficaz, a terapia competente. Senhor, quebra o estigma sobre doenças mentais, ensina-nos a ter compaixão. Que a igreja seja lugar de acolhimento e não de julgamento para os que lutam com a mente. Pai, lançamos sobre ti também as situações de desemprego prolongado. Os que procuram trabalho há meses sem sucesso, os que foram demitidos injustamente, os que perderam a esperança de encontrar emprego. Senhor, tu és o nosso provedor. Abre portas de emprego para cada desempregado. Conecta-os com as oportunidades certas. Dá-lhes favor diante dos empregadores, que encontrem trabalho digno que valorize seus talentos. Provê sustento enquanto esperam pela colocação. Não permitas que falte o necessário. Senhor, entregamos a Ti as questões de empreendedorismo e negócios próprios. Os que estão começando empresas, os que lutam para manter negócios abertos, os que enfrentam crises financeiras. Pai, abençoa o trabalho das mãos de cada empreendedor. Dá-lhes sabedoria para administrar, criatividade para inovar, perseverança para não desistir. Senhor, envia clientes, abre mercados, multiplica recursos, que os negócios prosperem de forma honesta e ética. Pai, lançamos sobre Ti as preocupações com corrupção e desonestidade, a tentação de ganhar por meios ilícitos, a pressão para participar de esquemas corruptos, o medo de denunciar irregularidades. Senhor, dá-nos integridade inabalável, que prefiramos perder a ganhar desonestamente. Protege os que denunciam corrupção, os que se recusam a participar de ilegalidades. Levanta autoridades honestas que combatam a corrupção. Limpa as instituições contaminadas, que a justiça prevaleça nesta terra. Senhor, entregamos nas Tuas mãos também as questões de propriedade intelectual e criatividade. Os artistas que lutam para viver de sua arte, os inventores que não conseguem patentear ideias, os escritores que não encontram editoras. Pai, Tu és o Criador Supremo que nos deu criatividade. Valoriza o trabalho criativo, abre portas para os talentos, conecta criadores com oportunidades. Senhor, que a arte glorifique Teu nome, que a criatividade seja usada para edificar. Protege os direitos dos criadores, combate o plágio e a pirataria. Pai, lançamos sobre Ti as situações de conflito armado e guerra. As nações em guerra, os soldados no campo de batalha, os civis apanhados no fogo cruzado. Senhor, Tu és o príncipe da paz. Intervém nos conflitos, acalma os ânimos belicosos, inspira acordos de paz. Protege os inocentes, consola os refugiados de guerra, cura os traumas dos combatentes, levanta pacificadores, diplomatas sábios, líderes que escolham diálogo em vez de violência. Que as armas se calem, que a paz reine. Senhor, entregamos a Ti também as questões de terrorismo e extremismo. Os grupos que espalham terror, as ideologias radicais que destroem vidas, os ataques que matam inocentes. Pai, destrói as obras das trevas, confunde os planos terroristas, desbarata as células extremistas, protege as nações de ataques, converte os radicais. Senhor, que o amor vença o ódio, que a paz prevaleça sobre a violência. Usa a Tua igreja para levar esperança onde há desespero. Pai, lançamos sobre Ti as preocupações com pandemias e epidemias.
As doenças que se espalham rapidamente, os sistemas de saúde sobrecarregados, o medo coletivo que paralisa. Senhor, Tu és o Deus que cura, que protege, que livra. Detém o avanço de doenças contagiosas. Dá sabedoria aos cientistas para desenvolver tratamentos e vacinas. Fortalece os profissionais de saúde na linha de frente. Protege os vulneráveis, cura os doentes, consola os enlutados. Que aprendamos as lições destas crises para estarmos mais preparados. Senhor, entregamos nas Tuas mãos as questões de fome e desnutrição no mundo. As crianças que dormem com fome, as famílias que não têm o que comer, as regiões assoladas pela seca e falta de alimentos. Pai, Tu multiplicaste pães e peixes, podes multiplicar alimentos hoje. Toca o coração dos que têm abundância para compartilhar. Senhor, levanta organizações eficientes de combate à fome, inspira políticas públicas adequadas, que nenhuma criança morra de fome quando há fartura em outras partes. Ajuda-nos a ser canal de provisão para os necessitados. Pai, lançamos sobre Ti também as questões de acesso à água potável. As comunidades sem água limpa, as doenças causadas por água contaminada, as secas que assolam regiões. Senhor, Tu fizeste brotar água da rocha no deserto, provê água limpa para todos. Inspira soluções criativas para levar água potável a lugares remotos. Protege os mananciais, purifica as águas poluídas. Que todos tenham acesso a este recurso essencial para a vida. Senhor, entregamos a Ti as preocupações com energia e recursos naturais. A dependência de fontes não renováveis, a exploração predatória, a falta de acesso à energia em regiões pobres. Pai, Tu criaste o sol, o vento, a água como fontes de energia. Dá sabedoria para desenvolver energias limpas e acessíveis. Senhor, que os recursos sejam usados com responsabilidade, que todos tenham acesso à energia. Protege o planeta da exploração irresponsável. Pai, lançamos sobre Ti as situações de injustiça no sistema judicial. As prisões injustas, os inocentes condenados, os culpados que escapam por tecnicismos. Senhor, Tu és juiz justo. Intervém nos casos onde há injustiça. Liberta os inocentes presos, traz os culpados à justiça. Dá sabedoria aos juízes, integridade aos advogados, honestidade às testemunhas. Que o sistema judicial funcione com justiça e equidade. Senhor, entregamos nas Tuas mãos também as questões do sistema prisional. As condições desumanas nas prisões, a superlotação, a violência entre detentos. Pai, mesmo os que erraram são Tuas criaturas. Melhora as condições carcerárias, protege os presos de violência, oferece oportunidades de reabilitação. Que o sistema prisional realmente recupere e não apenas puna. Transforma vidas dentro das prisões, salva almas, restaura a dignidade. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com o tráfico humano, as pessoas escravizadas, as crianças traficadas, as mulheres forçadas à prostituição. Pai, Tu vieste libertar os cativos. Liberta os escravizados, destrói as redes de tráfico, pune os traficantes. Protege os vulneráveis de serem aliciados. Restaura as vítimas resgatadas. Levanta autoridades competentes para combater este crime hediondo. Que nenhum ser humano seja tratado como mercadoria. Pai, entregamos a Ti também as questões de abuso de substâncias na sociedade, o alcoolismo que destrói famílias, o vício em drogas que mata jovens, a dependência química que escraviza. Senhor, liberta os dependentes químicos, quebra as cadeias do vício, cura o corpo e a alma dos adictos, dá-lhes força para buscar tratamento, perseverança para completar a recuperação. Protege os jovens de experimentar drogas, destrói o tráfico de drogas, prende os traficantes, restaura vidas destruídas pelo vício. Senhor,
Lançamos sobre ti as situações de violência doméstica que acontecem em silêncio. As mulheres agredidas pelos maridos, as crianças maltratadas pelos pais, os idosos abusados pelos filhos. Pai, tu vês o que acontece atrás das portas fechadas. Intervém nas situações de violência doméstica, protege as vítimas, dá-lhes coragem para denunciar, pune os agressores, transforma os violentos. Quebra ciclos de violência que passam de geração em geração. Que os lares sejam lugares de paz e não de terror. Pai, entregamos nas tuas mãos as questões relacionadas com suicídio, os que pensam em tirar a própria vida, os que planejam o suicídio, os que já tentaram. Senhor, tu vieste dar vida em abundância. Intervém antes que seja tarde. Envia alguém para falar a palavra certa no momento certo. Tira o desespero, coloca esperança. Mostra que há solução para cada problema, que ninguém termine com a própria vida enquanto há intervenção possível. Senhor, consola as famílias que perderam alguém para o suicídio, cura a culpa que sentem. Pai, lançamos sobre ti também as preocupações com desastres tecnológicos, os vazamentos de dados, os ataques cibernéticos, as falhas em sistemas críticos. Senhor, protege as informações pessoais, defende contra ataques virtuais, garante segurança digital. Levanta profissionais éticos na área de tecnologia, que a tecnologia seja usada para o bem e não para o mal. Protege especialmente sistemas de saúde, energia e comunicação de falhas catastróficas. Senhor, entregamos a ti as situações de isolamento social que muitos vivem. Os idosos sozinhos, os que não têm amigos, os que se sentem invisíveis na multidão. Pai, tu não criaste o ser humano para viver isolado. Conecta pessoas solitárias com comunidades acolhedoras. Usa tua igreja para abraçar os solitários. Dá-nos sensibilidade para perceber quem está sozinho ao nosso redor. Que ninguém se sinta completamente só, sabendo que tu estás sempre presente. Senhor, assumimos completamente o teu convite de vir a ti quando estamos cansados e sobrecarregados. Cremos que tu nos darás descanso verdadeiro. Não vamos mais tentar carregar sozinhos aquilo que é pesado demais. Confiamos que tu és poderoso para cuidar de tudo o que colocamos em tuas mãos. Descansamos sabendo que tu estás no controle de cada situação. Obrigado porque já começaste a agir em resposta a esta oração. Confiamos plenamente em ti, Senhor. Que cada pessoa que ora conosco neste momento sinta o peso sendo tirado dos ombros agora mesmo. Que uma paz sobrenatural invada cada coração. Que a certeza de que tu cuidas de nós traga descanso à alma. Senhor, tu és fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Cremos nisso hoje, depositamos toda a confiança em Ti. Pai amado, obrigado porque nos ensinas a cada dia a viver na dependência total de Ti. Obrigado porque quando lançamos nossos fardos sobre Ti, Tu realmente os carregas. Não precisamos mais viver curvados sob o peso de preocupações que Tu quiseres carregar por nós. Senhor, que esta oração da manhã marque um novo começo na vida de cada pessoa. Que a partir de hoje possamos acordar e imediatamente entregar o dia todo nas tuas mãos. Que aprendamos a lançar sobre ti cada situação antes que ela se torne um fardo pesado. Ensina-nos a viver momento a momento na tua presença, confiando que tu cuidas de cada detalhe. Que nunca mais tentemos carregar sozinhos aquilo que tu quiseres carregar por nós. Fortalece a nossa fé para confiar mesmo quando não vemos solução. Dá-nos paz que excede todo entendimento enquanto esperamos tua intervenção. Obrigado porque tu és fiel, porque nunca falhas, porque tuas promessas são sim e amém. Descansamos em ti agora e sempre, Senhor. Em nome de Jesus, oramos com toda confiança e gratidão. Pai amado, prosseguimos nesta poderosa manhã,
entregando a Ti cada área que ainda precisa do Teu toque restaurador. Senhor, lançamos sobre Ti agora as situações de traição que alguns enfrentam. A traição de amigos próximos, de parceiros de negócios, de pessoas em quem confiávamos plenamente. Pai, Tu conheces a dor profunda que a traição causa. Cura os corações traídos, restaura a capacidade de confiar novamente. Ajuda-nos a perdoar como José perdoou os irmãos que o venderam. Que a traição não nos torne amargos, mas nos ensine discernimento. Senhor, faz justiça nas situações de traição, mas também transforma os corações dos que traíram, que possam reconhecer o mal que fizeram e se arrepender verdadeiramente. Pai, entregamos nas Tuas mãos também as questões de reputação manchada injustamente, as falsas acusações, as calúnias espalhadas, as mentiras que destroem reputações. Senhor, Tu vês a verdade, vindica os injustamente acusados, traz a verdade à luz. Que toda mentira seja exposta, toda calúnia desmascarada. Senhor, restaura a honra dos que foram difamados. Faz a verdade prevalecer sobre a mentira. Dá-nos paciência para esperar Tua vindicação, em vez de tentar nos defender com as próprias forças. Pai, lançamos sobre Ti as preocupações com obsessões e compulsões que escravizam. A compulsão alimentar, o transtorno obsessivo-compulsivo, as manias que controlam a vida. Senhor, liberta os que são escravos de comportamentos compulsivos. Cura as raízes emocionais dessas compulsões. Dá acesso a tratamento adequado, a terapia eficaz, que possam viver livres, sem serem dominados por obsessões. Senhor, entregamos a Ti também as situações de manipulação emocional, os relacionamentos tóxicos onde há manipulação, os ambientes onde somos controlados emocionalmente. Pai, abre os olhos dos manipulados para que reconheçam a manipulação. Dá-lhes coragem para se libertar de relacionamentos abusivos. Transforma os manipuladores, ensina-os a se relacionar de forma saudável. Protege-nos de sermos manipulados ou de manipular outros. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com inveja e ciúme que corroem por dentro. A inveja do sucesso alheio, o ciúme doentio nos relacionamentos, a comparação constante que rouba a paz. Pai, liberta-nos da inveja e do ciúme. Ajuda-nos a nos alegrar com o sucesso dos outros, que possamos celebrar as conquistas alheias sem nos sentir diminuídos. Cura a insegurança que gera ciúme. Dá-nos contentamento com o que Tu nos deste. Pai, entregamos nas Tuas mãos também as situações de orgulho e arrogância que nos distanciam de Ti e dos outros. O orgulho que não pede perdão, a arrogância que não reconhece erros, a soberba que precede a queda. Senhor, quebranta o nosso orgulho. Ensina-nos a humildade genuína, que possamos ser mansos e humildes de coração como Jesus. Ajuda-nos a reconhecer nossas limitações, a pedir ajuda quando necessário. Que o orgulho não nos impeça de crescer e aprender. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com preguiça e procrastinação que impedem nosso progresso. A falta de disciplina, a tendência de deixar tudo para depois, a preguiça que rouba oportunidades. Pai, dá-nos diligência e disciplina. Ajuda-nos a vencer a procrastinação, a fazer hoje o que precisa ser feito, que não desperdicemos o tempo que Tu nos deste. Ensina-nos a redimir o tempo porque os dias são maus. Pai, entregamos a Ti também as situações de perfeccionismo paralisante, a busca obsessiva pela perfeição, o medo de errar que impede de começar, a autocrítica severa que nunca está satisfeita. Senhor, liberta-nos do perfeccionismo doentio, ensina-nos que progresso é melhor que perfeição. Que possamos fazer o nosso melhor sem a pressão de ser perfeitos. Ajuda-nos a aprender com os erros, em vez de nos paralisar por medo deles.
Dá-nos equilíbrio entre excelência e aceitação das limitações humanas. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com materialismo e consumismo que nunca satisfazem. A busca incessante por ter mais, o endividamento para manter aparências, o vazio que tentamos preencher com coisas. Pai, liberta-nos do materialismo. Ensina-nos que a vida não consiste na abundância de bens, que possamos encontrar satisfação em Ti e não em posses. Ajuda-nos a ser bons administradores do que temos sem sermos escravos das coisas. Pai, entregamos a Ti também as situações de negligência com a própria saúde, o descuido com o corpo, a falta de exercícios, a má alimentação, a ausência de exames preventivos. Senhor, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ajuda-nos a cuidar bem dele. Dá-nos disciplina para fazer exercícios, sabedoria para comer bem, consciência para fazer check-ups regulares. Que valorizemos a saúde que Tu nos deste. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com vícios tecnológicos modernos. Senhor, o vício em redes sociais, a dependência de jogos eletrônicos, o uso compulsivo do celular. Pai, liberta-nos dos vícios tecnológicos. Dá-nos autocontrole para usar a tecnologia com equilíbrio, que ela seja nossa ferramenta e não Nossa Senhora. Ajuda-nos a valorizar relacionamentos reais mais que virtuais. Protege especialmente crianças e adolescentes do uso excessivo de telas. Pai, entregamos nas Tuas mãos também as questões de insônia e distúrbios do sono. As noites em claro, o sono não reparador, os pesadelos recorrentes. Senhor, Tu dás sono aos Teus amados. Restaura o sono de quem não consegue dormir. Cura os distúrbios do sono. Acalma a mente agitada que não descansa. Que possamos deitar e dormir em paz, sabendo que Tu nos guardas. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com envelhecimento e perda de capacidades, o medo de envelhecer, a dificuldade de aceitar limitações físicas, a tristeza por não poder fazer o que fazia antes. Pai, ajuda-nos a envelhecer com dignidade e aceitação. Que possamos valorizar cada fase da vida. Dá-nos graça para aceitar as limitações que vêm com a idade, que encontremos novos propósitos em cada estação da vida. Pai, entregamos a Ti também as situações de conflito geracional, as diferenças entre gerações que causam atritos, a dificuldade de compreensão mútua, os preconceitos de idade. Senhor, une as gerações. Que os mais velhos transmitam sabedoria aos mais novos. Que os mais jovens tragam renovação aos mais velhos. Ajuda-nos a valorizar cada geração, a aprender uns com os outros. Que haja respeito mútuo e compreensão entre as idades. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com mudanças climáticas e seus efeitos. O aquecimento global, os eventos climáticos extremos, as consequências para as futuras gerações. Pai, Tu criaste o clima e tens controle sobre ele. Desperta a consciência ambiental, inspira mudanças de comportamento. Senhor, que possamos cuidar melhor da criação que confiaste aos nossos cuidados. Protege o planeta dos efeitos mais severos das mudanças climáticas. Pai, entregamos nas Tuas mãos também as questões de analfabetismo e falta de educação. Os que não sabem ler nem escrever, os que não tiveram acesso à escola, as regiões onde a educação é precária. Senhor, a educação transforma vidas. Abre portas para que todos tenham acesso à educação de qualidade. Levanta educadores dedicados, inspira políticas públicas eficazes. Que nenhuma criança fique sem escola. Que todos tenham oportunidade de aprender e se desenvolver. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com fake news e desinformação. As notícias falsas que confundem, a manipulação da informação, a dificuldade de discernir verdade de mentira.
Pai, dá-nos discernimento para reconhecer a verdade. Protege-nos de sermos enganados por mentiras bem elaboradas. Levanta jornalistas éticos, combate a desinformação. Senhor, que a verdade prevaleça sobre a mentira em todos os meios de comunicação. Pai, entregamos a Ti também as situações de exploração no trabalho. Os trabalhos análogos à escravidão, as jornadas exaustivas, os direitos trabalhistas negados. Senhor, defende os explorados, traz à justiça os exploradores. Levanta fiscalizações eficientes, punições adequadas. Que todos trabalhem em condições dignas, com direitos respeitados. Liberta os que estão em situação de exploração. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com solidão na velhice. Os idosos abandonados em asilos, os que não recebem visitas, os esquecidos pela família. Pai, conforta os idosos solitários. Coloca pessoas amorosas no caminho deles, que não terminem a vida sentindo-se abandonados. Ensina-nos a honrar e cuidar dos idosos, que valorizemos a sabedoria e experiência que têm para compartilhar. Senhor, lançamos sobre Ti as situações de gravidez indesejada e aborto. As mulheres que enfrentam gestações não planejadas, as que consideram aborto por desespero, as que carregam culpa por abortos passados. Pai, protege a vida desde a concepção. Dá alternativas às que pensam em abortar. Provê apoio para que possam levar a gestação adiante. Cura a culpa das que abortaram, que possam experimentar Teu perdão e restauração. Pai, entregamos nas Tuas mãos também as questões de identidade de gênero que confundem muitos. A disforia de gênero, as pressões sociais, a confusão sobre identidade. Senhor, Tu criaste homem e mulher à Tua imagem. Traz clareza onde há confusão. Cura as feridas emocionais que contribuem para a confusão de identidade. Ajuda-nos a amar as pessoas sem concordar com tudo. Que a Tua igreja seja lugar de amor e verdade. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com o extremismo religioso, o fanatismo que mata em nome de Deus, a intolerância religiosa, a perseguição aos que creem diferente. Pai, Tu não Te agradas de violência em Teu nome. Transforma fanáticos em verdadeiros adoradores. Protege os perseguidos por sua fé. Dá sabedoria para dialogar respeitosamente sobre diferenças religiosas, que haja liberdade religiosa para todos. Pai, entregamos a Ti também as situações de burnout e esgotamento profissional. Os que trabalham até a exaustão, os que não conseguem mais render, os que perderam o prazer no trabalho. Senhor, restaura os esgotados, dá-lhes descanso verdadeiro. Ensina-nos a estabelecer limites saudáveis no trabalho, que valorizemos o descanso como Tu valorizaste ao criar o sábado. Ajuda-nos a trabalhar com equilíbrio, sem nos destruir por causa do trabalho. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com desigualdade social extrema, a concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto muitos passam necessidade. Pai, move o coração dos ricos para compartilhar. Inspira políticas que reduzam desigualdades. Levanta líderes comprometidos com justiça social. Que haja distribuição mais justa dos recursos. Pai, entregamos nas Tuas mãos também as questões de assédio sexual. As mulheres assediadas no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Senhor, protege as mulheres de assédio. Muda o coração dos assediadores. Dá coragem às vítimas para denunciar. Que os assediadores sejam punidos adequadamente. Ensina-nos a respeitar o corpo e a dignidade de cada pessoa. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com casamentos em crise. Os relacionamentos que estão à beira do fim, os casais que não se falam mais, as separações iminentes. Pai, Tu odeias o divórcio porque conheces a dor que causa.
Senhor, restaura casamentos em crise, reacende o amor que esfriou, cura as feridas entre cônjuges, dá sabedoria para resolver conflitos, que os casais busquem ajuda antes que seja tarde. Protege especialmente os filhos que sofrem com conflitos dos pais. Pai, entregamos a Ti também as situações de abuso espiritual em igrejas, os líderes que manipulam em nome de Deus, as doutrinas distorcidas que escravizam, a exploração financeira dos fiéis. Senhor, purifica a Tua igreja, remove líderes abusivos, expõe falsos mestres, liberta os espiritualmente abusados. Que Tua igreja seja lugar de liberdade e não de escravidão. Levanta líderes segundo o Teu coração, que apacentem o rebanho com amor. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com falta de propósito na vida. Os que acordam sem saber por que vivem, os que não encontram sentido na existência, os que se sentem inúteis. Pai, Tu criaste cada pessoa com propósito específico. Senhor, revela o propósito de vida a cada pessoa, que possam descobrir para que nasceram. Dá sentido à existência, direção aos perdidos. Que todos vivam com propósito claro, sabendo que suas vidas importam. Pai, entregamos nas Tuas mãos também as questões de baixa autoestima. Os que não se valorizam, os que se sentem inferiores, os que não acreditam em si mesmos. Senhor, Tu nos criaste com valor imenso. Ajuda-nos a nos ver como Tu nos vês, que possamos reconhecer nosso valor, nossos talentos, nosso potencial. Liberta-nos da baixa autoestima que nos paralisa. Dá-nos confiança saudável, baseada em quem somos em Ti. Senhor, lançamos sobre Ti as preocupações com conflitos étnicos e raciais, o racismo estrutural, os preconceitos enraizados, as divisões por cor de pele. Pai, todos somos criados à Tua imagem. Quebra as barreiras raciais, cura as feridas do racismo, une as etnias. Que possamos ver além da cor da pele. Pai amado, chegamos ao final desta poderosa oração da manhã com corações gratos e aliviados. Obrigado porque nos ensinaste hoje o que significa verdadeiramente lançar todo o fardo sobre Jesus. Obrigado porque Tu não apenas ouves nossas orações, mas realmente carregas aquilo que entregamos a Ti. Senhor, que esta manhã marque um ponto de virada na vida de cada pessoa que orou conosco. Que a partir de hoje possamos acordar e imediatamente entregar o dia inteiro nas Tuas mãos poderosas. Obrigado porque Tu nunca nos abandonas, porque estás sempre presente, porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas. Que possamos viver cada dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça infinita. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta prática de entregar tudo a Ti. Enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação, sabemos que nada poderá nos separar do Teu amor. Em nome de Jesus oramos com toda a confiança. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração nesta manhã, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa aprender a lançar seus fardos sobre Jesus. Há pessoas ao seu redor carregando pesos que não conseguem mais suportar, e esta mensagem pode ser exatamente o que precisam ouvir hoje. Escreva Amém nos comentários para que eu saiba que você está escolhendo entregar tudo a Jesus a partir de hoje. Inscreva-se neste canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé e fortalecerão sua caminhada com Deus. A cada manhã, publicamos orações poderosas que vão transformar seus dias. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Que você experimente o descanso verdadeiro que vem de entregar cada fardo nas mãos de Jesus. Vá em paz, vá fortalecido, vá com a certeza de que Deus cuida de você. Até a próxima oração, querido irmão, querida irmã. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe grandemente.